Apresenta o Orçamento Cidadão 2025 de forma simplificada e descomplicada. Aberta a Semana da Sustentabilidade, a iniciativa surge como um marco essencial para impulsionar práticas sustentáveis entre as micro, pequenas e médias empresas. RDC e rebeldes do M23 manterão conversações diretas após meses de combate. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Mais uma vez, boa tarde, Angola. Mais de 50 efetivos da Polícia Nacional participaram do primeiro workshop de exames complementares de diagnóstico precoce alusivo ao Dia Mundial da Saúde que assinala-se hoje. O pormenor desta informação é com a jornalista Vinísia Mateus. Vinísia, boa tarde, encontra-se no local de atividade. Agora é consigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Acontece neste momento sob o lema Saúde Humanizada, melhor desempenho do efetivo. A Polícia Nacional realiza um workshop relacionado a temas de prevenção, ou seja, exames preventivos, com o objetivo de se falar da necessidade urgente de se tratar certas doenças. Mas para mais informações, nós vamos à conversa com o biomédico Garcia Pembele. Muito boa tarde, está em direto para a Rede Girassol. Doutor, neste workshop, quais são os temas que vão ser tratados? Bem, nesse workshop, primeiro workshop da Polícia Nacional, vai se tratar vários temas, na qual eu irei apresentar um tema que é a validação de testes rápidos da malária em Angola. Doutor, dado o nosso contexto, esses testes são aplicáveis, já têm sido aplicados, qual tem sido a validade desses testes? Bem, os testes de diagnóstico rápido é uma realidade que ajuda no rastreio das doenças, uma vez que nós em Angola temos problemas de várias ordens, na qual a formação dos técnicos, na habilidade técnica, na pesquisa de plasmódio, a falta de energia nas zonas recônditas, a falta de microscópio, e esses testes realmente têm ajudado bastante no rastreio de paludismo. Doutor, assinala-se hoje o Dia Mundial da Saúde, uma realidade no nosso país que ainda preocupa os especialistas? Bem, relativamente a essa situação, é uma preocupação de todo o género, porque nós somos um país das zonas tropicais e que a saúde é saúde conforme conhecemos. A falta de saúde não existe labor nenhum, que estamos a lutar na prevenção das doenças, na identificação de doenças, uma vez que podemos dizer que a saúde, hoje em dia, reconhecemos que existem muitos avanços em termos das infraestruturas, a capacitação dos recursos humanos, os equipamentos e os medicamentos. É uma realidade no nosso país que não podemos descurar. Mas ainda há algumas medidas a serem feitas, na sua opinião. O que poderia ser mais feito para melhorar o nível de saúde a nível do país? Bem, o Executivo, liderado pelo Presidente da República, João Lourenço Lourenço, e também pelo titular da pasta do Ministério da Saúde, a doutora Silvia Lucutucuta, eles têm dado muito esforço para que realmente nós possamos ter uma saúde melhor. Muito obrigada. Foram então as palavras do biomédico Garcia Pembele. Realçar aqui que mais de 50 efetivos da Polícia Nacional de vários setores do nosso extrato social e também da saúde, aqui mesmo da Polícia, estão a participar deste workshop. Isto é tudo que nós podemos avançar de momento. Nós voltamos nos próximos serviços noticiosos. Boa tarde.
Boa tarde, Vinícia e a toda a equipa. A Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, procedeu neste sábado a abertura em formato virtual de um workshop com o tema Patologia Oral, analisada na perspectiva da saúde global. O evento foi promovido por uma clínica universitária da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Workshop sob orientação da Clínica Universitária da Faculdade de Medicina de Lisboa juntou neste sábado estudantes de várias faculdades de medicina das universidades de Angola, nomeadamente Agostinho Neto, Católica, Jean Piaget, José Eduardo dos Santos, Catiavala Buila, Mandume Yandemo Faio e 11 de novembro para abordagem dos métodos que visam estimular a aprendizagem da otorrinolaringologia de forma transversal. O encontro, repartido em duas partes, contou com a participação da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, em formato virtual, que no primeiro bloco, dirigido aos estudantes do curso de Ostocopia, considerou a saúde global uma responsabilidade compartilhada, apelando a cada estudante interveniente a fazer a diferença, contribuindo com demonstrações científicas, criatividade e potencial para impulsionar a medicina. A Primeira-Dama considerou os estudantes como a representação de uma geração que pode transformar a saúde global não somente por meio de conhecimentos técnicos, mas pela capacidade de pensar além fronteiras, contribuindo com soluções universais para os desafios locais. A saúde global envolve a ideia de abordagem integrada, considerando os fatores sociais, económicos, ambientais e políticos que afetam as populações de diversos pontos do mundo, sublinhou Ana Dias Lourenço, tendo referido que a saúde global não se limita apenas a doenças específicas, mas que abrange desafios como a desigualdade no acesso aos cuidados, mudanças climáticas, pandemias, entre outros. Ana Dias Lourenço frisou que o referido workshop constitui uma parceria sólida e frutuosa, pois é através da união e da solidariedade que se podem ultrapassar os desafios que retardam o progresso das respectivas nações, apelando à união para a criação de um futuro onde cada cidadão possa desfrutar dos serviços de saúde acessíveis e de qualidade. Os projetos pedagógicos da Clínica Universitária da Faculdade de Medicina de Lisboa visam estimular a aprendizagem de otorrinolaringologia de forma transversal, cuja estratégia inclui uma forte interação dos estudantes de Angola e Portugal. O Ministério das Finanças, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, apresentou na manhã de hoje o Orçamento Cidadão 2025. Um documento apresentado visa promover a melhor compreensão do Orçamento Geral do Estado junto das camadas mais jovens, numa linguagem descomplicada e simplificada. O jornalista Horácio Bapolo acompanha a sessão e entra em direto. Horácio, boa tarde. Os detalhes é consigo agora. Viva, muito boa tarde. Já foi apresentado o Orçamento Cidadão 2025, um documento simplificado e resumido que visa promover melhor compreensão do Orçamento Geral 2025 de forma mais simples e resumida por parte dos cidadãos. Este documento visa também promover literacia orçamental, fiscal e também a participação do cidadão. No fundo, é fazer com que o cidadão participe na elaboração e execução do Orçamento Geral do Estado. Mas para mais informações está comigo o Jones Dembo, do Ministério das Finanças. Senhor Diretor, muito boa tarde. Quais são as novidades que este documento apresentado traz? Muito boa tarde, bom dia, não é? De acordo com o fuso horário. Bom, o Orçamento Cidadão é uma iniciativa do Ministério das Finanças em parceria com a Unicef, que vem sendo elaborada e publicada desde 2014, há cerca de 10 anos. Portanto, é uma versão simplificada do Orçamento Geral do Estado e que permite trazer uma visão mais simples, esclarecedora e compreensível daquilo que é o documento do Orçamento Geral do Estado, que é um documento de mais de 400 páginas. Portanto, é um documento que tem como objetivo promover, por um lado, a literacia financeira e também a cidadania participativa. Perguntava, em termos gerais, que notas orçamentais este documento traz, em termos de número? Bom, este documento, conforme referi, não é um documento diferente daquele que é o Orçamento Geral do Estado, não é? É, na verdade, os números que nós vamos encontrar
no documento que aprova a lei do hoje de 2025, são os mesmos que vamos encontrar aqui no Orçamento Cidadão, mas aqui referir que o Orçamento Geral do Estado está avaliado em cerca ou em mais de 34 bilhões de kwanzas, não é? Incremento em mais de 40%. Estamos a falar de um programa de investimento público em mais de 5 bilhões de kwanzas, um incremento de mais de 100%, portanto, comparativamente a hoje é 2024. São prioridades do Orçamento 2025, né? Orçamento Cidadão 2025, reforçar o rendimento das famílias, valorizando o poder de compra, também reforçar cada vez mais a segurança alimentar e a economia, né? Mais o social e também fortalecer, não podemos esquecer, das finanças públicas. Em termos de despesas fiscais? Em termos de despesas fiscais, que vamos referir, estamos a falar de uma despesa de 34 bilhões de kwanzas, não é? Deste, né, temos naturalmente a despesa corrente, não é? Com pessoal em cerca de 4 bilhões de kwanzas. Temos a despesa de capital, o plano de investimento público, com 5,5 bilhões de kwanzas. Temos o PIM, que vai albergar cerca de 159 mil milhões de kwanzas, não é? Portanto, são alguns números que o Orçamento Geral do Estado de 2025 apresenta. Atualmente ainda é um bocadinho difícil o cidadão comum perceber o documento, o Orçamento Geral do Estado. Que medidas tem para tornar este documento cada vez mais acessível e mais simplificado? Muito bem. De facto, ainda existe alguma dificuldade para a compreensão deste documento, não é? Que de certa forma é complexo. O que nós temos procurado fazer temos a sessão de abertura do Orçamento Cidadão, mas também temos procurado ir nas universidades, nas escolas, procurando disseminar este documento que é o Orçamento Cidadão. Mas também, além do Orçamento Cidadão, temos uma versão mais simplificada ainda, que é o bolo de todos nós, em formato de banda desenhada, que também permite aqui trazer uma versão mais descontraída, não é? E explicadora sobre o Orçamento Geral do Estado. Muito obrigado. Eram palavras de Joanes Dembo, do Ministério das Finanças, aqui que apresentou o documento Orçamento Cidadão 2025, um documento que é apresentado anualmente, só para lembrar que nos anos passados este documento, que está aqui mesmo nas minhas mãos, apresentado hoje, já teve 400 páginas. Hoje foi reduzido para apenas 63. É um compromisso do Ministério das Finanças a tornar cada vez mais simplificado o Orçamento Geral do Estado para que o cidadão perceba de forma mais clara e simples. Nós ficamos por aqui, outros detalhes nós poderemos trazer nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Boa tarde. Boa tarde, Bapolo. Os preços dos principais produtos da cesta básica continuam a registrar variações consideráveis. Numa ronda feita pela Rede Girassol, constatamos que o recipiente de 25 litros de óleo de soja está a ser comercializado no valor de 37 mil kwanzas. Os produtos do campo também têm registrado subida, como é o caso da caixa de tomate, que custava entre 3 e 5 mil kwanzas e atualmente é vendida a 17 mil kwanzas. A básica no mercado informal está a custar 2 vezes mais do que o salário mínimo nacional. Desde o final de março e início de abril, produtos como óleo de soja, açúcar e alguns produtos do campo como tomate, cebola, fuba de milho e bombom têm registrado ligeira subida. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, as vendedeiras garantem que nem mesmo com um investimento de 100 mil kwanzas é possível fazer um negócio. Os preços mesmo, nós também estamos comprando os preços bem caros. Assim não sei mesmo, vamos viver como. Todas as coisas mesmo bem caras. Óleo está caro, feijão está caro, arroz está caro. Por que assim? Coisa está caro, tipo um bilhão de 20 litros de óleo, 37 mil. Pessoa mesmo vai vender como? Se andamos vender um bocado de óleo 200, os clientes estão a reclamar. Agora, nos 37 mil, para você conseguir tirar todo lucro, não tem mais lucro, todo lucro está aí mesmo lá, nas coisas que nós estamos comprando. Saco de arroz, 18.500, 20.500, 19.500, assim vamos viver como? Quilo de feijão está 1.700, 1.600.
Cada feijão aí tem preço dele. Feijão manteca, 1.700. Feijão espera cunhada, 1.600. Feijão macundi, 1.400. Os preços aumentaram por causa de nós também estamos comprando carro. Nós também temos que aumentar. O aumento do gasóleo continua a impactar negativamente no preço dos produtos do campo. Dona Lucrécia conta que o tomate, a cebola e a fuba de milho e de bombom atualmente estão mais caros. O preço do tomate está 17 mil, a cebola está 14. Estamos a vender 200 kwanza, 100 kwanza, aí vem não sei lucro. Antigamente estava mais barato. A caixa de tomate, 5.000 kwanzas. Cebola você vai encontrar 1.000 kwanzas. As coisas antigamente estavam mesmo barato. A concha, a 100 kwanzas. Agora uma concha está 2.000 kwanzas, 500, 700. Eu vendo nesse momento, vendo fuba, de bombom de milho. O produto mesmo nesse momento está muito caro. O saco nesse momento estamos comprando 60, 58, 57. Os clientes estão reclamando porque a fuba é que ajuda. Aí vem arroz, o pessoal corre no arroz está caro. Aí vem corre no massa está caro, o pessoal corre na fuba. Agora nesse momento o fuba também está caro. Estão falando, cada vez estão dizendo porque onde que sai, o transporte está muito caro, é que está fazendo fuba sempre sobe. Para a vendedeira Cristina Barroso, o encerramento da Mabunda tem contribuído para a escassez de peixe no mercado, pois a alternativa tem sido o peixe congelado. Nós antes comprávamos o peixe na Mabunda. Tinha muito peixe na Mabunda. Agora dependemos do chinês. E agora compramos o peixe em caixa. Por exemplo, tenho aqui o quimbumbo. Comprei, são 15 peixes, 24 mil. A carapinha, comprei 32 mil. Carapinha, uma coisinha de nada. No mercado do KK, as vendedeiras apelam ao governo angolano pela baixa dos preços. Especialistas em negócios apontam que a falta de propósito tem sido o motivo de falência para muitas empresas em Angola, situação que contribui cada vez mais para o enfraquecimento da economia do país. São opiniões defendidas durante a segunda edição do Fórum de Empreendedorismo, Networking e Oratória, que juntou mais de 300 pessoas, entre líderes de organizações, empresários e pequenos negociantes. Para que uma empresa ou negócio consiga atingir o sucesso desejado, é necessário que os líderes e colaboradores estejam alinhados ao propósito da organização. Defenderam neste sábado especialistas e líderes de empresas durante a segunda edição do Fórum de Empreendedorismo, Networking e Oratória, que juntou mais de 300 pessoas para analisar sobre estratégias de sucesso para iniciativas empresariais. O nosso objetivo principal era resolver a problemática da questão entre líderes e colaboradores. Qual é o maior problema que nós encontramos? Colaboradores não alinhados à visão da empresa, não alinhados à cultura da empresa e algumas vezes líderes que não ajudam a alinhar os seus colaboradores à cultura geral da empresa. A falta de propósito é apontado como um dos maiores problemas que leva à falência a muitas empresas no país. Empresários defendem que é necessário que as novas organizações sejam criadas com base num plano sólido que os leve ao crescimento. Em menos de 5 anos, as nossas empresas em Angola, elas falem. Por quê? Por falta de clareza. A questão não é só o financeiro. A questão não é só estamos focados nas vendas, estamos focados em faturamentos altos, mas também é importante nós estarmos focados num plano de trabalho, um plano de negócio. O que acontece é que muitas empresas em Angola, elas têm dificuldade em criar um plano de negócio. Entram para o mercado, executam o que têm que executar, mas sem critérios prévios. Então isso de alguma forma tem afetado o crescimento empresarial aqui no setor angolano. Participantes afirmam que saem do encontro mais capacitados para inovar nas suas organizações e com coragem de encarar novos desafios, fatores que podem potenciar negócios.
mesmo que aquelas opiniões que nós vamos apresentar aos nossos líderes não sejam favoráveis naquele momento, nós não devemos ter medo de poder sempre criar, de sempre inovar, de sempre apresentar ideias, porque muitas pessoas enveredam para o caminho do empreendedorismo ou empresarial, mas não têm ferramentas suficientes. E uma atividade como esta dá-nos aquilo que são os inputs, né, que são as ferramentas que nos ajudam a criar empresas, a criar projetos de negócio. Porque daqui nós tiramos insights importantes que de alguma forma nos levam a conhecer a nossa equipa, a conhecer o nosso time comercial e não só. E daqui também nós tiramos insights que de alguma forma podem aumentar o crescimento da nossa empresa. Não só a nível de faturamento, mas também a nível de organização interna. Construir equipas de alta performance nas organizações foi o foco do evento, para que estes consigam maximizar lucros e poder contribuir para o crescimento econômico do país. Anualmente, nós fazemos uma pesquisa a nível de mercado para entender a problemática que nós encontramos a nível empresarial e, após encontrarmos a problemática, nós reunimos os profissionais daquela referida área para debruçarmos sobre o assunto em causa e encontrarmos uma solução junto com empresários e liderados. É o que nós estamos a fazer agora, estamos a ensinar as pessoas a como ultrapassar esse problema a nível de cultura organizacional. O Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas deu início nesta segunda-feira à Semana da Sustentabilidade, uma iniciativa que surge como um marco essencial para impulsionar práticas sustentáveis entre as micro, pequenas e médias empresas e que visa promover a inovação, o crescimento responsável e a competitividade do mercado angolano. A presente edição reflete um compromisso contínuo com a construção de um futuro mais sustentável, aliado aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. O presidente do Conselho de Administração do INAPEM, Braulio Augusto, destacou na abertura os esforços de Angola no compromisso em alcançar as metas estabelecidas. No momento em que os desafios econômicos, sociais e ambientais se cruzam de forma cada vez mais intensa, a Semana da Sustentabilidade surge como uma plataforma estratégica para promover uma reflexão profunda sobre o futuro do desenvolvimento em Angola. O nosso foco é claro. Queremos impulsionar uma transição sustentável que seja liderada pelas nossas micro, pequenas e médias empresas, agentes fundamentais da diversificação econômica, da geração de emprego e da inovação social. Sob orientação de Sua Excelência Presidente da República, Dr. João Manuel Gonçalves Lourenço, Angola tem reforçado o seu compromisso com a Agenda 2030 das Nações Unidas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este compromisso se reflete nas políticas públicas que promovem a economia circular, a eficiência energética, a inclusão produtiva e o uso responsável dos recursos naturais. Cabe ao INAPEM, enquanto órgão executor destas políticas para o setor empresarial de base, garantir que os nossos empreendedores estejam capacitados, informados e motivados a integrar a sustentabilidade como valor central dos seus negócios. A comunidade empresarial, o PCA do INAPEM, lançou o desafio de abraçarem a sustentabilidade. A sustentabilidade não é uma escolha do futuro, é uma urgência do presente. E se quisermos construir uma Angola mais próspera, inclusiva e competitiva, precisamos garantir que nenhuma empresa, por menor que seja, fique para trás nesta caminhada. Por isso, lanço aqui 3 apelos claros. Primeiro, aos empreendedores, para que abracem a inovação sustentável como uma diferenciação, de crescimento e de impacto positivo. Segundo, ao setor público, continuemos a criar ambientes regulatórios e institucionais que incentivem práticas empresariais responsáveis e sustentáveis. Terceiro, as instituições financeiras e parceiros internacionais intensifiquem o apoio técnico e financeiro às micro, pequenas e médias empresas, especialmente aquelas comprometidas com a sustentabilidade.
A atualidade esportiva acontece no segundo bloco. Este é o primeiro intervalo do dia de hoje. Volte connosco. Seja bem-vindo de volta. Angola tenta passagem aos quartos de final do CAN Sub-17 diante da República Centro-Africana às 17 horas desta segunda-feira. É a página desportiva a abrir a segunda parte do Hoje Notícias. A Seleção Nacional Sub-17 joga o tudo ou nada para a passagem aos quartos de final do CAN que decorre no Reino de Marrocos diante da RCA. Mito da Silva e pupilos podem sonhar com a presença à outra fase, mas sabem que para tal chegarem deve existir algumas combinações de resultados. Angola precisa golear a RCA por 7 golos e não sofrer nenhum e ficar à espera da derrota da Côte d'Ivoire diante do Mali. Os ivoirienses ocupam a segunda posição do grupo D com 4 pontos. A Côte d'Ivoire marcou 6 golos e sofreu 1. Tem um saldo positivo de 5 golos. Já os palanquinhas estão na terceira posição com 1 ponto, com 1 golo bridos, saldo negativo de 7. O Mali comanda o grupo com 6 pontos e com a qualificação garantida. Os malianos apontaram 4 golos e consentiram 1, saldo positivo de 3. Os jogos Angola-RCA e Mali-Côte d'Ivoire acontecem em simultâneo às 17 horas de hoje, em Marrocos. O 1º de agosto recebeu e venceu o Carmano do IJ por 4-1, um resultado que coloca fim de 4 jogos consecutivos sem vencer. O 1º de agosto aproveitou bem o deslize do Petro de Luanda e também do Ilhete de Benguela. Na recepção ao Carmona, os militares adiantaram-se no marcador aos 14 minutos por Aguinaldo. O keeper Neblo teve que ser substituído por motivo de lesão. O também guarda-redes titular dos Palancas Negras viu a partir do banco a sua equipa sofrer o golo da igualdade, marcado por Graciano. Aguinaldo, inconformado com o placar, disse ao técnico Filipe Zanza: "Amerria", aos 45+3. Os atletas do PRI, completamente motivados, depois do 2-1, sentiram que era possível dar uma goleada e o mesmo aconteceu. Fernando, filho do antigo médio e capitão do Petro de Luanda, Chara, fez o terceiro golo dos militares e aos 85 Mabelé deu a machadada final. Filipe Nzanza garantiu que a partida esteve ao alcance da sua equipa e por esta razão conquistou os 3 pontos. Acima de tudo, foi bom jogo. Sabia que não podia ser fácil. Estamos a vindo de 4 empates consecutivos. A equipa entrou um pouco nervosa no primeiro tempo. No segundo tempo tentamos aceitar e marcamos o terceiro gol. E depois o jogador do Carmona começou para vermelho. Penso que entrada dura. A nossa equipa já está habituada com isso. Esse miúdo Fernando Antônio tem sempre essas lesões por causa da dureza do adversário. Já Vítor Covilhã avançou mesmo que a sua equipa tinha tudo para dar um outro resultado. Viemos aqui com a coalição bem estudada, começamos bem o jogo, fizemos uma boa primeira parte, além de sairmos a perder por algumas faltas de desatenções, que a primeira parte foi boa, foi equilibrada. A segunda parte, falou-se naquilo que tinha que se falar para a gente mudar o rumo do jogo a nosso favor. Infelizmente, num lance de bola parada, que estávamos super avisados, sofremos o 3-1. Depois, com 2 expulsões, aí complicou bastante. Com este encontro, os militares regressam assim às vitórias após 4 jogos consecutivos sem vencer. O Carmona deve esforçar-se um pouco mais. Enquanto isso, a equipa do Luanda City empatou a 1 bola diante do Sagrada Esperança da Lunda Norte e continua vivo na permanência do Girabola. A comandar o duelo, a formação da capital do país mostrou que não está de brincadeira. Um jogo em que a relva foi a principal inimiga dos 2 conjuntos para a boa prática do Rei Futebol. Os donos da casa deram de tudo para saírem com os 3 pontos, mas não aconteceu. O Luanda City adiantou-se no marcador de penalti cobrado por Amorzinho aos 32 minutos, no retamento do encontro. A formação da casa
voltou a fazer pressão ao adversário, porém os golos não surgiram. E como quem não marca, sofre o Sagrada Esperança da Lunda Norte. Empatou de penalti aos 90+8 por intermédio de Vitoriano. Um lance bastante contestado pelos adeptos do City. No final do encontro, o técnico do Luanda City, Rui Ortet, falou sobre a exibição da arbitragem. Aos 11 minutos de descontos é que surge um penalti. Não sei se é penalti ou não, dou o benefício da dúvida aí, mas pelo menos já tinham passado 3 minutos e não houve necessidade para os 8, muito menos para mais 3 minutos, mas tudo bem. Hoje a Federação está atenta, o Conselho de Disciplina, o Conselho de Arbitragem, temos tido alguns árbitros suspensos. Eu não gostaria que suspendessem esses árbitros porque daqui a bocado não temos árbitros, mas acho que as pessoas, nós temos filmamos o jogo, vamos mostrar as imagens, houve situações aqui menos boas, mas tudo bem, não vamos falar de arbitragem, são seres humanos, é normal haver erros, mas quando são erros que têm influência no resultado, se calhar temos que repensar toda essa situação. Por outro lado, Muniz Frank felicitou os seus atletas pela conquista de 1 ponto. Por aquilo que nós fizemos, a minha equipa merecia ganhar o jogo, sobretudo no segundo tempo. No primeiro tempo tivemos uma distração onde nós é que demos o gol do penalti. Mas acredito que a equipa teve uma atitude muito grande. Parabéns aos nossos jogadores porque acreditaram até o fim. Quando isso acontece, tiveram uma atitude muito grande e por isso esquecer esse jogo, pensar no próximo jogo já. Com este resultado, a formação do Luanda City permanece na 13ª posição com 18 pontos, ao passo que o Sagrada Esperança não sai da posição 5 com 36 pontos. A Associação de Camionistas de Luanda esteve reunida no último fim de semana e estuda a possibilidade da subida do frete para 450 mil kwanzas contra os atuais 170 mil. A medida visa minimizar os custos das despesas pelos serviços que registraram um agravamento desde o reajuste do preço do gasóleo. Os camionistas de Luanda entendem que, em caso de acerto para 400 ou 500 mil kwanzas o preço do frete, as necessidades correntes dos serviços poderão ser minimizadas. Atualmente, estávamos a trabalhar com uma tabela antiga que foi aprovada pelo Ministério do Transporte e das Finanças. Foi aprovada que era frete de 40 a 150 mil kwanzas e o de 20 a 130. Mas pronto, isso foram 2 anos e nesses anos também houve subidas de muitos materiais, mas pronto, não estava-se a sentir tanto do que agora. Havia subida, mas não havíamos necessidade de subir também. Mas só que agora, com a subida de combustível e os materiais, há necessidade mesmo, porque já não conseguimos nos manter. A nossa proposta, em função da despesa, queríamos que o contentor de 40 pés cheio fosse a 500 mil kwanzas e vazio a 450. A subida do preço do combustível, então isso afeta muito aquilo que é o nosso trabalho, o nosso transporte. Então, por isso é que nós estamos aqui hoje reunidos, que é para poder ver se conseguimos reajustar um pouco o preço o máximo possível para poder facilitar aquilo que é a nossa andança praticamente em termos de caminhonagem, porque continuando nos preços que nós estamos, nós não vamos conseguir doravante levar adiante aquilo que é o nosso trabalho da caminhonagem. A classe manifesta igualmente a preocupação com o aumento dos preços das peças sobressalentes dos caminhões e com a má qualidade das estradas nacionais. Nós ainda estamos muito abaixo do desejado. Os nossos transportes estão sem qualidade nenhuma e depois, a priori, é que as nossas estradas estão todas arrebentadas, enquanto outros países já estão além, como África do Sul, Namíbia, Zimbábue. Agora aqui em Angola é um caso sério e também os fretes, quer dizer, nós estamos a se remediar. Porque isso afeta muito aquilo que é o nosso trabalho atual, porque não é só a subida do combustível, porque nós temos também outros itens nesse momento que também estão a subir, assim como as peças subsalientes, pneu, compressor, várias peças praticamente que têm subido nesses últimos tempos. E o presidente da Associação de Camionistas de Luanda, Osvaldo Mateus, aproveitou o momento para denunciar algumas más práticas cometidas por determinadas empresas estrangeiras no mercado nacional no que concerne aos preços. Nós temos alguns nossos irmãos eritreus, os chineses,
que estes, por sua vez, hoje conseguiram seus caminhões e não cumprem as regras da associação, ou então de muitos de nós, os transportadores de mercadoria, que estamos a falar que estes, como têm os seus caminhões, acabam por transportar um valor muito baixo que não alegra a todos os nossos associados. É uma concorrência desleal e nessa reunião nós queremos encontrar já um meio termo para que daqui para frente então vamos organizar todos nós só numa classe. A Associação de Camionistas de Luanda, que foi fundada em 2017, controla mais de 1000 membros. A Polícia Nacional apresentou em Luanda 3 jovens suspeitos da prática de roubo de placas eletrónicas. De acordo com o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, nos últimos 3 meses foram registrados mais de 5 crimes do género. Nestor Gobel disse que muitos dos roubos são encomendados pelos receptores destas placas. Os supostos criminosos foram detidos na noite desta sexta-feira, quando tentavam cometer mais um crime na zona do Alvalade, município da Maianga. Na apresentação pública dos jovens, o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Gobel, referiu que a prática deste crime não é nova, uma vez que só no primeiro trimestre deste ano foram mais de 4 placas roubadas. Segundo informações que nós tivemos acesso, os mesmos já têm um receptador, que é a pessoa que encomendou estas placas, e, portanto, estava tudo agendado para fazer a entrega, e o mesmo vende no Avocumbe. Portanto, é só para verem que há uma procura muito grande de placas eletrónicas, inclusive há encomendas, não é? E há os tais receptadores, porque existe um mercado e é lucrativo. Ao nível do município da Maianga, temos um registro de 7 furtos de placas eletrónicas, ou melhor, 5 placas e 2 incandescentes, é isso que se diz, ou luminárias. Moradores que já foram vítimas referem que nos últimos tempos os roubos aumentaram naquela localidade. O carro do meu vizinho aberto e eu fui chamar o meu vizinho que é para viver. Só que eu pensei que era no carro do meu vizinho, mas afinal de contas o meu próprio carro também foi assaltado. Levaram a placa e ontem vieram de novo, que é para fazer um arrastão na placa dos carros. E há uma situação que está se passando aqui nessa rua. Ultimamente tem vindo muitos motoqueiros, não se sabe de onde, que eles vêm aqui no bairro, que é para tentar arranjar as suas motos aqui no bairro. E nós estamos a desconfiar que esse grupo de motoqueiros que vêm aqui são eles que fingem que estão a arranjar motos, mas no fundo eles estão a pesquisar a área. É a terceira vez que acontece. A primeira vez pegaram o carro do meu vizinho, levaram a placa. A segunda vez tentaram novamente no mesmo carro do vizinho que já tinha levado a placa, abriram, mas não conseguiram porque foram espantados. Então essa é a terceira vez. E na ponte amarela daqui do aeroporto, chegamos lá, vamos queimar o tempo, até quando bater 22, quando bater 0, 1, começamos a estar em andamento. Quando nós estamos em andamento, o carro, a viatura que nós encontramos estacionado em uma porta ou numa direita, numa rua, nós vamos praticar do jeito que eu fiz aqui a demonstração. De cada placa, depende da referência, mas uma nova, ele paga 120. Os tipos de placas que são mais encomendados pelos compradores são, por exemplo, esse modelo que está aqui, o Suzuki Celero, o Ascent, Hyundai e o Kia Rio. A polícia, os detidos afirmaram que as placas roubadas tinham como destino o mercado do Avocumbe, onde atua o receptor do produto. Por este facto, Nestor Gobel lembra que adquirir produto roubado também constitui crime. O cidadão que está a encomendar placas, ainda que não tenha a sua placa, mas procure comprar numa loja onde vai ter tanto o seu recibo, onde vai ter comprovativos, inclusive, de que terá adquirido, porque a receptação, o crime de receptação, ou seja, a prática de receptação é tão criminosa quanto a prática do furto qualificado, portanto, que envolveu os indivíduos que estão aqui. Portanto, eles só são a parte visível da pirâmide do crime, porque existem outros atores que intervêm neste crime. Vamos ao segundo intervalo da edição de segunda-feira do Hoje Notícias. Volte connosco.
Renovados votos de Boa Tarde Angola, essa é a edição de segunda-feira do Hoje Notícias. E começamos esta parte com a matéria internacional. Os rebeldes do M23 se retiraram esta semana da cidade estratégica de Walikale, descrevendo a ação como um gesto de boa vontade antes das negociações de paz planejadas com o governo na próxima quarta-feira. Acompanha esta e outras matérias na atualidade internacional. Antes das primeiras negociações diretas entre a República Democrática do Congo e os rebeldes do M23, a União Africana endossou a nomeação do presidente semana passada e analistas acreditam que isso oferece a maior esperança de uma interrupção das hostilidades. Alguns levantaram preocupações, no entanto, sobre como a mediação da União Africana, em paralelo com o processo de facilitação em Doha, poderia levar a problemas de coordenação. As Nações Unidas e os governos ocidentais dizem que o Ruanda forneceu armas e tropas ao M23, liderado pela etnia Tutsi, uma acusação que Kigali continua a negar. Os Estados Unidos da América assistiram no fim de semana ao maior protesto contra o presidente norte-americano desde a sua tomada de posse. Em praticamente todos os estados, mais de 1000 manifestantes encheram as ruas das principais cidades do país numa demonstração massiva de descontentamento com a política que a administração Trump tem seguido. Os Estados Unidos voltaram a ouvir o ruído das ruas em Washington, Nova York, Chicago, São Francisco e noutras centenas de cidades. Milhares de americanos encheram praças e avenidas com um só grito: Heiz auf, basta de interferência. Este foi o maior protesto, a reeleição de Donald Trump contra o que muitos veem como uma erosão das bases sociais e econômicas do país. Desde que Trump iniciou seu segundo mandato, agora ao lado de Elon Musk, numa aliança institucional, os cortes em programas sociais e as novas tarifas alfandegárias têm provocado indignação. As medidas prometem eficiência e crescimento para os Estados Unidos, mas, para muitos, representam retrocessos. Reformados, estudantes, famílias de baixos rendimentos e pequenos empresários sentem-se na mira de uma máquina política que dizem estar cada vez mais distante da realidade do cidadão comum. O agrupamento musical Kisengela foi homenageado pelo MPLA em um ato orientado pela vice-presidente do Partido dos Camaradas, Mara Quiosa. O momento, que decorreu no âmbito da celebração dos 50 anos da independência nacional, contou com a participação de várias individualidades. Vários integrantes do grupo Kisengela foram homenageados com medalhas e certificados de mérito na cerimônia de outorga, um grupo que, na opinião dos membros e não só, era considerado o grupo musical do ex-presidente Agostinho Neto. Demorou, chegou e estamos felizes por ter chegado. É uma grande honra para nós, porque eu não digo para mim, porque nós somos muitos. E infelizmente muitos de nós já partiram para o outro lado. Eram mais de 20. Sim. Músicos, bailarinos, cantores, teatro, dança. O Kisengela era um grupo musical que tinha uma secção de música e com várias vertentes. Já é muito bom estarmos aqui nessa grande homenagem que muita gente ficou admirada, porque há muita publicidade, quer rádio, quer televisão, entrevista que eu faço. Então, estamos felizes. Nós nos enchemos de coragem, não tivemos medo. Fomos viajando de província para província, mobilizando o povo. Não é? Temos que mobilizar o povo para enfrentarmos a situação que estamos a viver. E acho que a nossa contribuição foi positiva. O agrupamento teve um papel preponderante na mobilização do país, segundo a vice-presidente do partido MPLA, Mara Quiosa, denominado os Heróis da Canção Revolucionária, num reconhecimento mais do que merecido entre 1974 a 1979, tornando-se um dos poucos grupos musicais ativos na altura. O grupo era formado por cerca de 30 artistas, trabalhando em vários ramos, como no instrumental, na dança,
na poesia e na canção. Possuía, à semelhança de outros grupos, uma intensa relação com o glorioso MPLA. Segundo pesquisas feitas, o grupo chegava mesmo a iniciar os comícios do guia imortal da Revolução Angolana, o saudoso presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, fundador da nação angolana. Santos Júnior, um dos membros, diz que a homenagem demorou, mas chegou e está satisfeito pelo momento, tendo em conta os feitos do agrupamento na mobilização e a ascensão da independência de Angola. Nós, Kisangela, que fomos nos centros de instrução revolucionária, que era o chamado CIR, sensibilizar e mobilizar o guerrilheiro. Como nós que mobilizamos em determinados comícios a população de Angola com a nossa música, a canção revolucionária. Andamos pelas províncias todas, isso antes da nossa independência. Lembro-me, em 1975, em março de 1975, quando o Dr. Agostinho Neto fez a primeira viagem para Benguela, levou o agrupamento musical Kisangela, porque o agrupamento musical Kisangela já estava formado precisamente em 1974, em outubro de 74. Então, em março de 75, fomos com o camarada presidente Agostinho Neto em Benguela. Para o músico Carlos Lamartine, que também foi integrante do conjunto, diz que a homenagem é merecida, tendo em conta os esforços conjuntos e capazes na emancipação dos angolanos. Foi, de facto, um esforço abnegado, corajoso, resiliente, capaz de contribuir para a emancipação do povo de Angola e atingirmos a independência nacional, em 11 de novembro de 1975. Acho que, a par desta homenagem que se faz ao Kisangela, é bom de recordar que houveram grupos que antecederam a existência do Kisangela no seio da JMPLA, como é o caso dos merengues, conjuntos merengues, é o caso do conjunto Ufolo, o conjunto Os Angolenses e vários outros artistas que individualmente foram dando a sua contribuição e puderam legar ao MPLA uma herança cultural muito rica de mobilização, de consciencialização, de alto patriotismo para que pudéssemos alcançar a independência. Todas as homenagens são sempre muito bem-vindas, porque é a terceira vez que o nosso partido homenageia o agrupamento musical Kisangela. Uma homenagem é um gesto de reconhecimento, é um ato extremamente positivo, na medida em que a homenagem é o reconhecimento de ações que uma entidade, quer seja coletiva ou singular, presta a uma determinada sociedade. A realização do evento ficou a cargo do partido no poder MPLA, que reuniu várias individualidades como cantores e membros do governo na senda dos 50 anos da nossa independência. Pais encarregados de educação defendem o ensino das artes desde a infância. A classe destaca que as artes podem contribuir para a construção do homem na sociedade e ser sensível às questões culturais. Num cenário onde a educação vai além das disciplinas tradicionais, pais e encarregados de educação destacam a relevância do ensino das artes. Para muitos, as atividades artísticas como música, teatro e dança desempenham um papel crucial no desenvolvimento integral das crianças. A aprendizagem de artes, ou melhor, o desporto em geral, desde pequeno. E eu tenho um lema, e que foi meu pai que me passou: indicar sempre o caminho da igreja, da escola e do desporto. Com este trinômio, nós podemos criar adultos perfeitos, não digo perfeitos naquele sentido, mas com uma certa perfeição, melhorados, com capacidade de desenvolvimento, capacidade de discernimento, visão e tudo o que é essencial para um homem. Para este pai, que tem a sua filha com um talento nato para a música, aconselha outros progenitores a olharem para o talento dos filhos
investir neles. Eu recomendo os pais a olharem para os talentos que os filhos apresentam desde a tenra idade e começarem a investir neles. Mais do que a academia, o ensino secular, não é também promover a cultura, a arte e outros ofícios. Então eu acho que é uma mais-valia que os pais consigam investir nisso. Martins Matias é pai de um dos meninos que viu no Espaço Aplauso uma forma de amadurecer o seu talento. Para ele, é necessário prestar atenção aos filhos, identificar cada talento e desenvolvê-los. Uma mensagem aos pais. Todo filho tem alguma coisa que sabe fazer. Só precisamos prestar atenção, desde a tenra idade ele vai manifestando de acordo com o seu perfil, tem os dominantes, tem os persuasivos, e de acordo com aquilo que ele pode fazer, você vai identificar, e a nossa missão como pais é desenvolver então este talento que o filho tem. Há filhos que têm talento na leitura, têm talentos no canto, têm talento no instrumento, há quem sabe muito bem representar. Só precisa de uma plataforma que possa então criar suporte, dar bases em tudo aquilo que a criança possa dominar. As artes podem ajudar a preparar as novas gerações para uma sociedade mais consciente, reflexiva e inovadora e que, para além de ser uma ferramenta para o entretenimento, é ainda crucial na formação de um ser humano capaz de compreender e atuar no mundo de maneira mais humanizada e consciente. Assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde, fique bem. Até o nosso próximo encontro.